Renato, vamos seguir com você. Temos agora os números da pesquisa Datafolha, também da disputa presidencial. Vamos então aos números, ao cenário que o Datafolha traz para a gente. Os números de primeiro turno, considerando os votos válidos. Temos o ex-presidente Lula, candidato do PT, com 50%. Jair Bolsonaro, presidente, candidato à reeleição, soma 36%. Simone Tebet, 6%. Ciro Gomes, 5% das intenções de voto. Renato, você falava de abstenções e eu trago também um outro elemento, voto envergonhado. Como é que esses dois elementos eles podem interferir nesse cenário que trazemos agora? Olha, eu considero que muito pouco, tá, Carol? Eu vou dizer o porquê muito pouco. Todas as simulações que os institutos de pesquisas fazem relacionados ao voto envergonhado, e não é que você pergunta, você tem vergonha de falar o seu voto, porque isso ninguém diz, né? Mas é quando nós comparamos o voto em que a pessoa declara versus uma segunda pergunta em que o eleitor é questionado sobre em quem seus amigos estão votando, em quem seus familiares estão votando. Essa diferença é muito pouca e é ligeiramente favorável ao ex-presidente Lula. Portanto, se tiver voto envergonhado, objetivamente não vai alterar o resultado final, né, dessa eleição. Até porque, mesmo que o voto envergonhado exista numa mesa de bar, numa conversa com os amigos ou com o vizinho, quando você está lá só falando com um entrevistador ou simplesmente digitando no tablet em quem você irá votar, essa porcentagem de votos que potencialmente poderiam ser votos envergonhados diminui consideravelmente. Agora, em que medida, Yuri, esse voto envergonhado ele aparece, digamos, com um pouco mais de evidência nessas eleições por conta dos episódios lamentáveis, trágicos de violência política? Essa é uma preocupação que foi colocada, né, Carol? Deixa eu só dar o meu boa noite também aqui pro Meirelles, grande parceiro de Arena Eleições aqui na CNN. O que aconteceu de fato, Carol, todos esses episódios de violência, essa eleição ficou marcada como uma eleição muito mais violenta, aguerrida e radicalizada do que outras eleições presidenciais. Se em outras situações de eleições tivemos violência praticada diretamente contra candidatos, me refiro especificamente a 2018, o atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro. E se pensar que em 2014 um candidato morreu na queda de um avião, que foi o caso de Eduardo Campos, esta eleição, para os candidatos, houve uma preocupação muito grande, muito maior do que em outras corridas com as questões de segurança. E aí o fato é que chegou à percepção do eleitor esses riscos, a segurança da campanha política como um aspecto a ser discutido. Isso ficou evidenciado em pesquisas como o Datafolha, por exemplo. Agora, o quanto isso afeta o resultado diretamente é muito difícil da gente estimar. Se isso faz com que as pessoas deixem de ir votar, se isso faz com que as pessoas deixem de externalizar o seu voto ou de comentar com os amigos, isso é muito difícil de ser percebido pelas pesquisas. E, de novo, a gente não pode deixar de levar em conta que o próprio fato dessas pesquisas estarem sendo noticiadas agora, nesse contexto do PT fazendo toda uma mobilização para as pessoas irem votar, toda essa pregação para tentar a vitória em primeiro turno. E no caso dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, também fazendo uma pregação de que ele teria condições de ganhar as eleições e ganhar em primeiro turno, todos esses elementos entram na conta, na decisão que o eleitor vai tomar na urna, inclusive levando em conta esses números que as pesquisas estão dando agora, que está em aberto ainda a possibilidade da eleição ser resolvida em um ou em 2 turnos. Tudo pode acontecer, mas tudo isso é levado em conta na decisão que o eleitor tomar nas urnas amanhã de manhã. Ou amanhã ao longo do dia, aliás, né? Ainda sobre a pesquisa Datafolha, trago aqui que ela foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 12.800 pessoas entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%.